Meu nome é Leandro Magalhães e no episódio de hoje a gente vai contar a história do Bart Millard, o vocalista do Mercy Me. Bart Marshall Millard nasceu em 1 de dezembro de 1972 em Greenville, no Texas. Bart era uma criança normal, filho de pais que não se davam bem, e desde pequeno ele já via seu pai agredir tanto fisicamente quanto psicologicamente a sua mãe. Bart tinha apenas 8 anos e ele estava apavorado. Um dia, seu pai começou a agredi-lo. Começou com uma palmada, depois ele pegou um cinto, até que ele mudou para um remo de madeira. Bart já tinha apanhado muitas vezes, mas dessa vez ele sabia que tinha algo diferente. Um dia, seu pai o encurralou e agarrou com um braço, e com o outro braço desferiu golpes contra todo o seu corpo. Bart conta em entrevista que fez contato visual com seu pai naquele dia. Bart conta que achou que aquele dia fosse o dia da sua morte. Bart, nessa ocasião, perdeu 2 dias de aula, pois ele sentia tanta dor que não conseguia nem vestir suas próprias roupas. As cicatrizes gritavam com Bart. E não era justo. Bart sofreu muita violência de quem mais deveria protegê-lo. Mas cicatrizes físicas somem. E Bart Millard acabou se dedicando à música. Bart sempre viu na música um local de escape, um local de refúgio. Na música, Bart conseguia embarcar em um trem para um lugar que era muito longe de toda a dor e toda a mágoa que ele sentia. O pai de Bart nem sempre foi um monstro. Arthur Wesley Millard era, na verdade, um ex-atleta de futebol americano. Ele era um astro, ele era amado por toda a pequena cidade de Greenville, no Texas. Todo mundo chamava ele de Bub. Até o dia que ele sofreu um acidente. Arthur, ele trabalhava com sinalização de trânsito nas rodovias do Texas. Arthur, ele foi atropelado por um caminhão e o acidente o deixou em coma por 8 semanas. Quando Arthur se recuperou, a consciência dele já não era mais a mesma. Ele estava diferente depois do acidente. Era como se uma névoa escura estivesse sobre todo o seu temperamento. Bart, ele nasceu 3 anos após esse acidente. A tensão só piorou quando a mãe de Bart não aguentou mais. Chegou um dia que ela não conseguiu mais suportar e ela foi embora. E Bart tinha apenas 3 anos. Bart até tentou morar com a sua mãe no início, mas depois do 3º casamento, a mãe do Bart ela acabou mudando de cidade. Bart e seu irmão mais velho foram morar com seu pai, quando Bart estava mais ou menos na 3ª série. No início, eram apenas algumas palmadas, alguns puxões de orelha, mas com o tempo as punições passaram a ser mais longas e cada vez mais violentas. Geralmente, Arthur batia em seus filhos após algum estresse do dia a dia. Trânsito, contas, se de repente o time dele perdesse. Bart apanhava cerca de 4 vezes por semana. O sentimento que ele tinha era de medo. Após a surra, Arthur acabava se arrependendo. Ele colocava o filho no colo e pedia desculpas por perder a paciência. Bart queria tanto que aqueles momentos fossem mais frequentes, e em entrevista Bart ele conta que depois que ele apanhava, seu pai sentava com ele no sofá e eles assistiam futebol juntos. Os dois torciam pelo Dallas Cowboys. Bart ele não tinha noção da gravidade dessa violência que ele sofria, mas ele conta em seu livro que ele curtia cada momento bom entre pai e filho que acontecia após a surra. Bart chegou a dizer em entrevista que ele chegou algumas vezes a provocar intencionalmente seu pai para que depois, das agressões eles pudessem passar um momento juntos. O caso de Bart ele foi analisado pelo psicólogo John Ebert e ele disse:
Eu não conheci Bart e eu não tenho conhecimento de primeira mão de sua situação, mas eu posso afirmar que é isso que torna o trauma infantil tão complicado. É comum esse tipo de comportamento e ele afirma, né, que o amor pode superar qualquer coisa. A necessidade que uma criança tem de ser cuidada, de ser amada, ele afirma que pode superar qualquer coisa. É comum que a criança culpe a si mesma por sofrer a violência. Um dia, Bart ele falsificou a assinatura do seu pai em um documento escolar. E não era um bilhete de advertência, nem nada assim. Na verdade, era um documento ali que de bom comportamento da escola. Mas o Bart ele não queria nem incomodar o pai dele. E a falsificação era muito ruim, porque Bart era uma criança. Os professores perceberam e eles acharam até bonitinho. E ligaram para o pai de Bart no trabalho. Arthur ele sorriu ao telefone, mas ele se sentiu muito envergonhado por dentro. Isso o deixou tão furioso que ele foi para casa na mesma hora, e assim que Bart passou pela porta, ele começou a apanhar. Bart apanhou por tanto tempo que ele achou que ia morrer. Bart apanhou tanto que nem conseguia se deitar de tanta dor nas costas. Bart ele não conseguia parar de chorar, pois além da dor, né, havia a vergonha, a humilhação. Até que a porta do quarto dele se abriu, a luz se acendeu e o pai dele gritou: "Você já deveria ter parado de chorar." Naquele momento, Arthur ele viu o tamanho da violência que ele praticava contra o seu filho. Ele viu hematomas escuros, ele viu muitos vergões roxos e haviam até alguns pontos de sangue pelo corpo do seu filho. E essa foi a primeira vez que Bart viu seu pai chorar. Essa foi a última vez que Arthur espancou seu filho. Ele sabia que poderia machucar muito mais. Ele sabia que aquela situação tinha que mudar, então ele resolveu mandar o seu filho para morar junto com a ex-esposa e o seu marido, né, o novo marido ali da ex-esposa dele, em San Antonio, no Texas. Apesar de não apanhar mais, Bart sentia falta do pai dele. Ele não gostava de morar com a mãe. Bart, ele trocava ali com o pai dele fitas cassete. Eles gravavam mensagens um para o outro num toca-fitas e eles trocavam ali, né, para eles poderem ouvir, né? E no final da sexta série, Bart ele voltou a morar com o pai. O conflito era inevitável. Não houveram mais espancamentos, mas o pior ainda estaria por vir. Arthur descobriu que Bart havia ficado bêbado em uma festa no final da sétima série. Arthur ele demonstrou apatia total com aquele acontecimento. Arthur olhou para o Bart e disse: "Faça o que quiser, eu não me importo mais." Pai e filho já não se falavam mais. Bart ficava fora de casa por vários dias, e seu pai não dizia nada sobre isso. Mais tarde, em entrevista, Bart admitiu que de tudo que ele passou, essa atitude do seu pai foi a que mais machucou o seu coração. Bart ele estava devastado. Ele tinha ali um passado com violência, várias dificuldades, e ele acabou ali encontrando refúgio num grupo de jovens de uma igreja local ali. Bart ele já havia entrado no grupo de jovens e logo ele se juntou à igreja de vez. Mas o pai do Bart ele não aprovava, porque Bart ele entrou no louvor e ele amava fazer aquilo. Só que Arthur ele nunca viu um futuro em música, ainda mais música de igreja. Bart nessa época ele arrumou uma namorada, a Shannon, que já era da igreja. Ela se preocupava muito com o Bart e com toda aquela situação. Ela não sabia exatamente do passado do Bart, ela não sabia o que Bart passava em casa. Bart ele nunca contou para a namorada dele sobre a violência que ele havia sofrido, mas Shannon sabia que tinha uma cicatriz na alma do namorado, e ela
sabia que só Jesus era a cura para esse tipo de dor. 2 anos se passaram e Arthur ele foi diagnosticado com câncer. Após o diagnóstico do médico, Arthur ele passou a frequentar a igreja e ler a Bíblia. No dia 11 de novembro de 1991, Arthur faleceu, ao lado de seus 2 filhos. Bart ficou arrasado. O pai que ele sempre quis havia morrido, e eles passaram tão pouco tempo juntos. Isso é justo? Não era justo que o pai dele morresse agora, exatamente agora que as coisas haviam se ajeitado. Na frente do túmulo de seu pai, a avó de Bart, Leona, disse: "Eu só posso imaginar o que ele está fazendo agora." Bart não conseguiu tirar essa frase da cabeça. "Eu só posso imaginar." Bart ficou pensando nessas palavras até mais ou menos o ano de 1998, que é quando ele veio a escrever a música I Can Only Imagine. As palavras de sua avó mais uma vez estavam presentes na vida de Bart. A avó de Bart tinha o costume de dizer: "Misericórdia de mim, Senhor." Em inglês, mercy me, né? Misericórdia de mim. A avó de Bart era sua âncora espiritual. Ela sabia que, de alguma forma, Deus estava vendo aquela situação. Leona sabia que Deus tinha visto o sofrimento do neto. Leona era a única pessoa que foi em defesa dele quando o seu pai passava dos limites. Depois da morte de Arthur, Bart ele morou com a sua avó até ele ir para a faculdade. Leona, além de pagar pela faculdade do neto, por muitas vezes ela financiou até a banda, o Mercy Me. Quando Bart escreveu a música, ele não tinha ideia do impacto que essa música teria. Ele não se importou se a música era comercial ou se agradaria as pessoas. A música de Bart era pessoal, era sobre o ponto de vista dele, sobre o recorte de uma realidade. A música de Bart fala sobre esperança. Quando Bart escreveu a canção I Can Only Imagine, ele já tinha a banda há 4 anos. O Mercy Me ele foi fundado em 1994. Só que foi só em 1997 que eles se mudaram para Nashville, para tentar encontrar ali uma gravadora. Depois de 1 ano sem sucesso, eles acabaram se mudando para Dallas, onde eles gravaram um álbum independente, e depois eles voltaram para Greenville, no Texas, onde eles serviram como membros fixos na Igreja Batista. E em agosto de 2001, com um impressionante número de 6 álbuns independentes, o Mercy Me assinou com a gigante Ino Records e fez a sua estreia no selo com Almost There. E graças ao primeiro single, I Can Only Imagine, que foi vencedor do Dove Awards, o álbum ele ficou no topo das paradas Christian e chegou a alcançar o top 40 da parada mundial de álbuns em geral. I Can Only Imagine foi o primeiro single do álbum do Mercy Me. O álbum ganhou 3 discos de platina. I Can Only Imagine fala sobre como Deus transformou um homem que era um monstro em um melhor amigo. Essa canção, ela conta a história de um pai que se foi rápido demais, deixando a sensação de não ter vivido tudo o que tinha para viver. Apesar da dor, a dor da perda, Bart ele sabia que um dia ele ia ver seu pai novamente. O reencontro aconteceria em um lugar muito diferente daqui. Bart ele não sabia como e nem quando esse dia ia chegar, mas ele podia imaginar. O que eu farei quando estiver face a face com o Mestre? O que meu coração sentirá quando estiver diante da sua glória? Será que eu vou ficar de pé ou eu vou cair de joelhos na sua presença? Eu não sei como vai ser, nem você, mas a gente ainda pode imaginar, porque a nossa esperança é Jesus Cristo
e a nossa confiança está em Deus. I Can Only Imagine é a música cristã mais tocada de todos os tempos. Essa foi a poderosa história sobre Bart Millard, vocalista do Mercy Me.